Fala galera, Rafael Canadá aqui, estamos de volta no Suncast e hoje temos um episódio muito especial. Queria agradecer vocês aí que assistiram, compartilharam nossos episódios aí nas redes. O lançamento foi um sucesso e cada vez mais a gente vai investir para trazer o melhor conteúdo para vocês. Então, novamente agradecer vocês aí, né, Ian? Exato. I got so motherfucking design on right now. E hoje a gente tá com um convidado muito especial aqui com a gente. Ian, quer anunciar nosso convidado, meu camarada? Hoje a gente tá com ele, né? Hoje a gente tá com Marcel Vilches, de longa data aí, em frente do Terminal Bandeirantes, Dequimar, como diretor comercial e de marketing, né, Marcel? Isso aí. Já tá há muito tempo na área, né? Cara, muito tempo. Comércio exterior desde 93, terminal alfandegado desde 96. 96. Muito tempo. Você tá entregando a minha idade, hein? Que sacanagem. Pô, aí não dá, cara. Aí a gente não vai mais conseguir Não ganhar sabia. lá, cara. Eu não sabia que ia começar tão mal assim. Não, que isso, cara. Bom, eu queria te agradecer aí, cara. Primeiramente, obrigado Que por ter isso, tamo vindo aí. A junto. gente Há fica muito muito tempo feliz com a já, sua Ian presença. também. Marcel, Migão. por ter vindo. Parceria de longa data, que a gente quer continuar aí sempre trabalhando junto aí. A gente tem bastante coisa que a gente trabalha e cada vez mais a gente quer desenvolver isso. Troca E, muita cara, ideia, né? Troca muita ideia, eu acho que isso é interessante, né? Eu acho que a gente vai ter alguns tópicos aí pra trocar uma ideia. A gente tem feito aí também o Sun Topic, talvez aí uma outra oportunidade a gente também vai te convidar pra gravar, pra falar sobre infraestrutura portuária. A gente vê muita preocupação de aguentar o crescimento de volume que tem previsto pra esse ano. Eu acho que a gente vai acabar passando por esse tema de alguma forma, né? Durante a Sim, nossa conversa, sim. porque realmente é o ponto crítico agora. Cara, e é geral, eu tenho visitado aí vários lugares aí, a gente tem várias filiais no Brasil e todo mundo tá falando a mesma coisa, o problema de devolução de vazio, né? O pessoal da Atlantis veio aqui também no podcast, falou um pouco sobre isso. Então, a gente Armadores assumindo operadores portuários, Sim, que é algo que pouca sim. gente pensa no que isso pode reverberar, né? E acontecer de fato, né? Porque o foco é outro, mudou, não é mais operação portuária, é linha de navio, enfim. Mas vamos lá, vamos começar com o nosso Sunguest aí, cara. Se quiser aí se apresentar, falar um pouco aí sobre sua carreira, falar um pouco sobre o Bandeirantes Dequimar, quais que são as grandes metas aí pra esse ano, né? Quiser falar um pouco aí pra gente, pro pessoal de casa se ambientar. Eu acho que muita gente já te conhece, mas quem não te conhece... Muita gente conhece, a gente não sabe se é pro bem ou pro mal, né? Sempre tem dos dois lados, né? Tranquilo, cara, Vou isso é tentar assim mesmo. vender o meu peixe aqui. Bom, sou Marcel Vilches, tô na área desde 93, comecei com despacho aduaneiro, mas eu fazia, na verdade, DTA, liberação de DTA, de carga do Paraguai. Meu pai era funcionário de uma empresa e me chamou para ajudá-lo lá. Eu comecei meio registrado, mas meio no off, assim. Pelo menos era a minha opinião. Trabalhar com o pai não dá muito certo, não durou tanto tempo assim, fiquei 1 ano e pouco. Mas, cara, o bichinho do Comex me mordeu ali e foi um negócio surreal. Eu ia em Sunamã, em agência de navegação e tal, eu via a galera trabalhando dentro daqueles escritórios, eu falava, cara, eu quero isso pra mim e tal. E, enfim, fiquei 1 ano e meio batendo cabeça. Depois de determinado tempo, falei, não, eu quero voltar pra área, é isso que eu quero tal. E até tem uma história engraçada aí que a gente meio que deixou pautado, né? O que seria legal da gente contar. E eu acho que eu tenho 1 milhão de histórias assim, né, pra contar, mas como eu entrei no mercado de terminal alfandegado, acho que é a história mais interessante que eu podia trazer pra vocês aqui. Você entrou nessa parte do terminal, teu primeiro terminal alfandegado foi o Libra? Qual foi o teu primeiro terminal que você trabalhou? Mesquita, que hoje é Santos Brasil Logística. Faz tempo, cara. Faz tempo, 96. E, bom, sou formado em marketing, sou formado em administração com ênfase em transporte e logística multimodal, tenho MBA em marketing também, mas toda a minha formação ela veio muito depois de eu começar a minha carreira profissional na área, né? Tentei fazer várias coisas antes e acabou não dando certo. Eu meio que troquei o pneu com o carro andando. Construí a minha carreira trabalhando, conquistando o meu espaço, batendo cabeça muitas vezes. Também falando da questão de desafios que estava na pauta lá, eu falei para eles brincando aqui que o meu maior desafio era falar em 5 minutos.
Porque eu falo pra caramba, né? É fogo, é fogo. A gente tenta encaixar até pra ficar um tempo legal, mas é difícil. Falar em 5 minutos é difícil, mas, cara, comparado a todos os desafios que eu tive que bater de cabeça aí Eu comecei numa época muito diferente do que é hoje, né? Esses dias eu tava conversando com a nossa gerente de RH lá, a gente trocando uma ideia sempre, né? Como você tem que conduzir, eu acho que esse é o certo, a maneira como hoje a gente tá, e ainda não é o final, né? Mas como a gente tá conduzindo hoje a relação nossa com colaboradores, ela é muito mais próxima do ideal do que era antes, mas eu trabalhei numa época que era coronelismo, assim. Você era promovido se você fazia hora extra sem reclamar. Porradaria. Quando te pagavam hora extra, porque se você não batesse meta, o corte não era assim, eu vou parar de pagar hora extra pra ti se você não bater a meta. Então era uma época completamente diferente. Acho que quem apanhou naquela época dessa maneira criou casco duro pra aguentar as paradas todas de hoje, né? Cara, Então, a minha história é essa, hein? Eu trabalhei em alguns lugares tóxicos também, né? Quando a gente fala tóxico aí, hoje em dia a palavra até perdeu um pouco, perdeu um pouco o sentido, mas eu trabalhei em alguns lugares assim e eu percebi uma coisa, cara, não sei se você concorda. Quando você trabalha nesse tipo de lugar, ou você fica igual às pessoas que te tratavam mal, ou você aprende pra nunca mais fazer isso com ninguém. E eu sempre tento aprender isso pra nunca mais fazer isso com ninguém. É isso aí. Ou a pessoa que a gente falava assim, pô, esse cara aí, eu não queria mais trabalhar com ele. E o cara virou a mesma pessoa. Então você tem que tentar administrar isso. É difícil, mas eu acho que é um desafio, né, cara? Não, mas é isso, assim, a vida adora os diferentes, né? Isso é mais do que provado. Você pode seguir a linha e você pode se dar bem, mas você vai ser mais um. Sim. E se você botar a cabecinha pra fora da linha, assim, e falar, opa, peraí, posso ir por esse outro caminho aqui, aí você vai ter oportunidade de conquistar o teu espaço, senão você vai ocupar o de alguém. E no final não construir o teu, né? E no final das contas, eu acho que é muito sábio você aprender com o erro dos outros, né, cara? Em vez de cometer os mesmos erros, eu acho que isso fez um diferencial muito grande até na Santrans também. Avaliar os concorrentes e falar, cara, onde o cara errou pra eu não errar também? Exatamente. Tem duas maneiras de você aprender, pela dor ou pelo amor, né? Pela dor é você errar e você aprender com o seu próprio erro. E pelo amor é você olhar pro erro dos outros e falar, eu não vou cometer o mesmo. Sim. Acho que é isso, né? Porque aí você não precisa passar pelo sofrimento, você só pega vantagem. E você é um cara que tem aí a formação muito voltada em marketing, cara. Você tem acompanhado o nosso marketing lá nas redes? Tenho bastante. Comentei isso com o Ian quando a gente estava descendo o elevador aqui. Cara, muito maneiro. Acho que isso cria uma cultura para a empresa, uma filosofia de trabalho que hoje é muito mais importante do que qualquer currículo, né? Eu falo isso para vocês porque eu passei um perrengue. Caramba, aqui quase que eu falo palavrão, gente. Eu falo muito palavrão, desculpa. Fica tranquilo, Pode eu falar falo palavrão? pouco, mas pode. Eu falo pouco bom, palavrão desculpa também, aí. cara. Passei um perrengue do Pode caralho agora em 2024 com contratações e erros e tal. E a gente precisou dar uma reformulada, precisei arrumar um time de TI, por exemplo, dentre outros. E eu aprendi, cara, que eu não olho mais currículo. O currículo é a última coisa. Eu quero primeiro olhar no olho da pessoa, conversar com a pessoa, entender qual é o que essa pessoa vai trazer de próximo à cultura que a gente já implementou, né? Sim. Mas é um trabalho longo e árduo, ainda mais quando a gente fala de Santos, que é uma cidade pequena, para a empresa, né? O quanto de aderência tem o caráter, a cultura. Eu não falo cultura de educação da pessoa, não. Eu digo de perfil, mesmo, né? também, De né, personalidade cara? da pessoa, o quanto que isso tem de aderência com aquilo que a gente está querendo, Sim. com aquilo que a gente se propôs na empresa, né? Então, o que vocês fazem, eu acho que vai muito ao encontro disso. Vai muito ao encontro de, cara, eu quero implementar essa filosofia, eu quero que as pessoas que trabalhem aqui se orgulhem de trabalhar Sim. aqui e tenham o mesmo objetivo, o mesmo foco. Isso vire algo natural, sabe? Vire um reflexo incondicionado, não precisa ser algo forçado da pessoa. Sim, isso é até uma coisa que a gente tem mesmo, assim, existem algumas outras empresas que fazem esse marketing mais forçado, não é o que a gente quer. Queria parabenizar a Raíssa também, que tem feito aí um marketing... A gente realmente revolucionou, eu acho que a gente revolucionou o marketing dos agentes de carga, porque tem muita gente copiando a gente até agora, e aí eu acho que é legal, eu sempre falo pra Raíssa, cara, quando alguém copiar a gente, vamos inovar de novo, até foi o motivo da gente chegar no Suncast, porque a gente quer realmente fazer um marketing diferente, a gente não quer ser, por mais que tenham big players aí, que a gente obviamente vai olhar, vai se inspirar em alguma coisa ou outra,
Mas a gente não quer ser o big player, a gente quer ser a Santrans, cara. E a gente conseguiu implementar isso e hoje a gente criou uma cultura de Santrans, né, cara? Não, e quando você fala de cultura, você fala em algo, no mínimo, a médio prazo, né? Não existe você implementar alguma coisa a curto prazo. E quando vocês levam essa linguagem nova, atual, vocês estão se comunicando com pessoas mais jovens. Sim. Então, quer dizer, você está tornando essa cultura da empresa, o que você quer implementar de filosofia sustentável. Porque essa galera que está vindo agora, que está comprando, é a galera nova que vai assumir, né? Tanto que vai vir trabalhar com a gente, quanto o cara que vai virar o decisor, então isso acaba mudando. Cara, quando a gente se conheceu, eu acho que talvez eu não fosse nem diretor ainda, eu acho que eu era gerente no Teconde, no antigo Teconde, que não existe mais. E a gente falava isso, uma hora a gente vai acabar subindo. E a gente vai acabar ocupando postos, cargos, que hoje são de outras pessoas. Então, eu acho que é exatamente isso, entendeu? O que vocês estão fazendo, ele vai muito ao encontro disso. Eu acho sensacional. E para começar nosso primeiro quadro aqui, o Contos do Navegador, cara, fala pra gente aquela história engraçada aí, inusitada, acho que você já tinha até deixado lá no pipe aí pra contar pra gente. Já deu um mini spoiler. Conta pra gente essa história aí engraçada que você tem aí na sua carreira. Cara, eu tava falando pra vocês, né, que eu comecei com meu pai, fazendo DTA pro Paraguai, e, cara, o bichinho do Comex me mordeu ali, eu fiquei um ano e meio, mais ou menos, parado, não sei precisar a data, mas foi mais ou menos isso. E eu queria voltar pra área, eu queria voltar pro comércio exterior. E aí, montei meu currículo, meu currículo não tinha muita coisa pra dizer, a não ser essa experiência de 1 ano e meio. Quer dizer, eu já sabia o que era um BL, o que era um container e tal, então já estava valendo. E, cara, eu fiz um monte de envelopes e botei num papel as empresas que eu achava que eu poderia trabalhar, né? Então eu coloquei um monte de agência de navegação e tal, e coloquei Mesquita e Dequimar. Uma, ainda hoje, são ao lado, né? Muro com muro, uma da outra. A Mesquita virou Santos Brasil Logística. E na Dequimar eu não consegui deixar o envelope. Tava uma confusão na porta. Na época era um negócio completamente diferente do que é hoje. E eu fui no da Mesquita. E aí quando eu cheguei no da Mesquita, tinha um... Cara, tem um nome pra isso, aquela caixa de documento que era de saída e entrada, uma de plástico, assim, que vendia em papelaria e tal. Tinha uma dessas, assim, na portaria, ao lado do segurança, e todo mundo tava deixando o currículo. Então eu tinha uma fila, né, uma fila de motoristas, de caminhoneiros e tal, um monte de gente lá entregando documento, trabalhando mesmo, e tinha gente que queria entregar o currículo, e as pessoas ficavam meio tímidas, assim, né, então formou uma filinha com gente de envelope, eu vi que era currículo. AC, CV, tal, RH, tal, né? Antigamente era difícil, viu, galera? Não era só mandar um e-mail e sair Era mandando muito marketing difícil, ali pra todo mundo. Era currículo mesmo. Tirar né? GR física Sol na cabeça, no terminal ali. Currículo mesmo. E aí, cara, eu olhei aquela movimentação toda, olhei a caixinha de entrada lá, todo mundo largando, perguntava pro segurança onde é que eu deixo o currículo, ele aqui. Cara, um bolo gigante, assim, de currículo. Acho que o pessoal fazia igual o Faustão, né? Jogava pra cima. Assim, Pois pegava, envelope pardo. Aí eu falei, cara, eu não vim até aqui de ônibus pra fazer um negócio desse, né? E tiveram 2 curiosidades lá. Na hora de eu ir embora, eu conto a última. Na hora de eu ir embora do feito aí que eu fiz, né? Aí eu olhei aquilo e falei, cara, eu não vou ser mais um envelope no meio desse monte de caixinha aí, nem a pau. E é verdade essa história, tá, gente? Não é mentira, não. Tem muita gente pra comprovar isso. E aí eu vou até citar o nome, não sei nem se ela vai lembrar hoje em dia ou não, se, sei lá, não tem sobrenome, né, no meio da história, então acho que eu posso citar. E aí eu olhei a caixinha lá, não vou deixar. Virei pro segurança e falei, escuta, eu tenho um envelope para entregar em mãos da menina do RH que separa currículo. Só que eu esqueci o nome dela, eu vim de ônibus e tal, esqueci o nome dela. Ele falou, Fabiana. A Fabiana, é isso mesmo, Fabiana, tal, não sei o quê. Tu me presta pra caneta? Tá. Aí risquei lá o que tinha e botei AC, aos cuidados, Fabiana, RH. Em mãos. Tipo convite de casamento embaixo. E beleza. E aí eu vi que ele pegou o meu envelope e não colocou na caixinha. Ele botou numa outra parada que provavelmente passava alguém com malote e separava, né? O que era uma coisa, o que era outra. Sim. O que eu ia falar de engraçado é que quando eu saí, eu fui de ônibus, né? Puta, mó trampo pra chegar lá de ônibus na época, não tinha o terminal na rodoviária ainda, né?
E quando eu tô saindo, meu pai tinha um Uno verde. Meu pai tá na porta. Aí ele falou, porra, tua mãe falou, quando eu tava saindo de casa, tua mãe falou que tu ia vir entregar em currículo, ia começar por aqui, Mesquita e Tecmar. Eu falei, porra, ele não consegue chegar lá de ônibus. Eu não sabia como é que chegava de ônibus, eu dei um rolê pra ver se eu te achava. Eu falei, pô, legal, então me leva pra casa que eu preciso ir pra casa agora. E aí eu ia entregar outros currículos, eu tava com um negócio cheio, né, de currículos, e ele me levou pra casa, era telefone fixo ainda. Eu peguei a lista telefônica, peguei o número da Mesquita, liguei e pedi pra chamar a Fabiana. E aí a Fabiana... é foda, né, velho? Vendedor é foda, cara. A Fabiana atendeu, e aí eu comecei a jogar o meu charme ali, né? Chavequinho e tal, não sei o que. Sei que uma semana depois eu tava fazendo entrevista. Pra fazer entrevista, fui colocado como um cargo de classificador de BL. Classificador de BL, pra mim, na época, era uma função de despacho, né? Que você tinha que colocar o NCM lá e tal. Cara, um catálogo desse tamanho. Eu fui tentar fazer aula com a minha prima pra eu chegar lá e falar alguma coisa e tal. Que nada, não era nada disso. Fiz entrevista com o João Carlos Levi Borges. Se ele seguir vocês aí, de repente ele vai estar me vendo. Um grande abraço, João, meu amigão até hoje. E passei. Assim, o cara olhou e falou, é esse. Assim, quando eu tava saindo, eu vi ele fazendo assim, esse aqui. Ó. E aí foi assim que eu entrei, cara. Eu entrei na setor de remoção de carga, que hoje é captação comercial. A captação que vocês conhecem, antigamente era remoção, porque a gente não ligava para ninguém. Caramba. Era remoção de carga. E a minha função era ir em agência, pegar todos os BLs, listar os BLs, né? Dizer, a gente não podia tirar cópia dos BLs na agência, só que a agência fornecia pra gente um bolão assim, a gente tinha que anotar o nome do importador, o número do BL, Porto. Aí levava pra empresa, tirava cópia e a gente, entre os terminais, entre os próprios concorrentes, a gente distribuía. Tudo que estava vindo naquele navio, a gente tinha um vínculo de amizade assim muito grande. Então, pô, tem pessoas históricas assim que estão no meio, já saíram, mas que existe até hoje. O Henrique, por exemplo, que é meu gerente comercial hoje, ele trabalhava comigo nessa época, e o CH, e ele era de concorrente, a gente ficou amigo assim. Era, cara, uma época aprendizado master, né, assim, cara. Era um negócio muito roots, assim. E aí, em 8 meses eu estava encarregado do setor, em 1 ano e pouco eu era do supervisor, e aí, em 99, eu estava para sair da empresa, recebi um convite do Teconde, do Luiz Araújo, quando eles estavam montando. Aí fizeram uma contraproposta, me levaram para São Paulo, e aí começou minha vida realmente no comercial. Mas, cara, eu acho que a história mais legal, mais engraçada que eu acho que eu poderia trazer pra vocês aqui, tem um monte, né? O Rafa me conhece, sabe que eu apronto pra caramba. Não, mas essa malandragem, cara, de vendas é necessário pra tudo, né, cara? Isso. Então, eu acho legal assim, exatamente. Como eu acho que o público de vocês, assim, ele é muito novo na área, né? Vocês têm uma pegada muito jovial, assim. Jovial é foda, né? Jovial é muito de velho, né? Muito teenage, sei lá, como é que eu vou falar, cara? É meio descolado. Exatamente, né? Eu achei legal trazer assim, que, cara, não foi meu pai que arrumou um emprego pra mim, não foi um primo, um tio e tal. Foi camelando a moda antiga, né? Camelando a moda antiga, cara. Pensa fora da caixa, né, cara? Acho que isso aí já é o começo. Acho que muita gente quer ser... eu quero crescer. Hoje em dia tem muita essa ânsia. Eu quero crescer rápido, Cara, beleza. Olha o que você tá fazendo, entende o que você tá fazendo e pensa fora da caixa pra melhorar o processo. Esse é o segredo. E aí, por exemplo, quando você olhou lá aquela pilha, você pensou fora da caixa e falou, cara, não vai dar certo. E aí você viu a oportunidade. Eu acho que isso, cara, isso é até difícil de você aprender isso, né? Você não aprende isso. Não. É um talento, querendo ou não. Você consegue desenvolver ele, mas você aprender isso é muito difícil. Cara, assim, é que toda vez que a gente fala talento, né? Cara, talento, sei lá. Pra quem é ateu é genética, pra quem é de fé é Deus. Então eu não gosto muito de falar esse lance de talento assim, porque parece que a gente tá se auto-elogiando, que é algo que eu meio que abomino assim na parada. Eu acho que a natureza odeia espaços vazios. Acho que a gente tem que pensar sempre nisso, né? E vai ao encontro do que a gente estava falando também agora há pouco, né? Você tá na fila, você tem que tirar a cabeça para fora da fila. De que maneira eu posso fazer diferente? Sim. Qual é a maneira que existe de fazer isso de outra forma, né? Que outras saídas eu tenho para fazer, alcançar um resultado melhor do que as pessoas estão fazendo? Eu acho que é isso. Eu acho que
se eu pudesse colocar isso como diferencial, eu acho que esse foi um grande diferencial que eu tive. Eu sempre pensei assim, diferente, entendeu? Eu nunca fui... Isso deu muito trabalho pra minha mãe e pro meu pai, viu? Pensar diferente foi... pra eles foi complicado, mas... Enfim, eu acho que... levando pro lado bom, isso é o que vai te destacar, entendeu? Sim. Vai te colocar uma luzinha ali, vai colocar uma estrela sobre você. Não pode ter medo, né? Não, tem que ter coragem, cara. Pra fazer o business, tem que ter coragem. Tem que não ter tem culhão. jeito, tem que botar ficha. É isso aí. Vamos pro nosso segundo quadro aí, rota de colisão. Cara, todo mundo enfrenta desafio na carreira. Quais foram os principais desafios aí que você enfrentou pra chegar até onde você tá hoje? Ainda mais hoje em dia que a gente vê uma barreira gigantesca mais na parte da tecnologia e o problema da infraestrutura que a gente vê aqui no Porto de Que é um Santos, problema que você principalmente, né? às vezes não consegue resolver porque depende do governo, né, cara? Cara, a gente depende do governo. A gente tá tendo muito problema com pessoas, com contratação hoje em dia. Tá um negócio pesado também. A gente tem problema de lidar com órgãos anuentes, porque eles têm as exigências deles e às vezes elas não vão no mesmo ritmo de clientes, né, de importadores e exportadores, enfim. Cara, desafio no Comex é um por dia. Né? Você acorda, você dorme rico e acorda pobre todo dia. Não tem como, não. Sim. Falar que mata um leão por dia é um puta de um clichê, mas é um clichê válido pra caramba, porque é isso todo dia. Vocês sofrem do mesmo E no mesmo comércio mal que exterior é eu. um leão grande pra caramba. Não, puta leãozão, né? É um leão da savana, não é um Sim, leão do Vostok. Tá ligado? Aquele domado, tal, aquele do zoológico da Argentina, dopadão e tal. Não é o que tira foto. Leão caolho. Não, cara, é leão da savana, cheio de fome, cara. É surreal o negócio, assim. Mas, cara, eu colocaria 2 desafios que eu acho muito válidos pra gente falar aqui num negócio que tem uma abrangência bacana, novamente, para um público que a gente quer atingir. O primeiro grande desafio foi ser visto na carreira, né? Então, falando como carreira, falando como conselho pra galera que tá ouvindo a gente e tal, ouvindo e vendo, o grande desafio foi ser visto, né? De que forma eu vou ser visto? De que maneira eu vou ser visto? E, de novo, vai naquilo que a gente estava batendo papo no tema anterior. Fazendo diferente. Né? Fazendo meu nome ser ouvido de alguma forma. Pensando de que maneiras eu poderia fazer diferente. E assumindo desafios. E a frase que eu uso direto, a galera tem até escrito lá no pessoal do atendimento lá, a natureza odeia espaços vazios. Cara, a natureza odeia espaços vazios. Ocupe esses espaços. Ocupe esses espaços. Então, o primeiro grande desafio foi ser visto. Quando eu entrei na Termares, que não era nem Teconde, eu entrei como Termares em 2006, eu vinha de um projeto fracassado, de uma empresa que tinha me chamado para abrir um novo terminal alfandegado, não tinha dado certo. Eu tinha um salário 4 vezes maior do que eu fui ganhar na Termares, eu entrei convite do Carlos Henrique e o Carlos André, que não tá mais na área. Eles me chamaram para ser vendedor, só que, cara, eu ia com o piso, e com um grande problema. Não era uma fase de alta demanda, tinha escassez de carga. E eu sabia que quando eu entrasse lá, tendo ficado fora do mercado, né, 1 ano e meio, de 2000 e... menos de 1 ano e meio, 1 ano e pouquinho, mas que os meus clientes provavelmente já estavam sendo atendidos por outros vendedores, tanto em prospecção quanto em venda ativa, né? E foi isso que aconteceu. Quando eu entrei, eu quero... mas esse aqui é meu... não, esse aqui é... E eu tive que... E às vezes nem tá carregando, né, cara? Às vezes você sabia até que você conseguia desenvolver bem mais aquilo. Eu tinha que ir do nada. Enfim. Demorei muito para engrenar em vendas. Eu precisava fazer alguma coisa diferente. Então, na época, 2007, começou a ter um lance de alta de economia, depois teve um boom, crash em 2008, das hipotecas americanas e tal. Cara, em 2007 eu estudei economia pra caramba, então eu sabia falar de economia, eu fazia todas as apresentações de todos os comerciais, eu fazia todos os projetos, eu comecei a desenvolver algumas outras coisas, embora atuando como vendedor, para me fazer importante para a equipe, porque se fosse só pelo resultado, eu estava em último, penúltimo ali, eu estava, né, engatinhando ainda na questão de construir carteira, perto da galera que já estava há um tempo. E eu ia
fica para trás. Então, o primeiro grande desafio foi esse, foi ser visto, né? E de Você novo, tem que arrumar maneiras de ser visto. Pensou fora da caixa. Pô, olhando pra fora Pois da é. fila, né? Sim, é isso aí. E o outro que eu destaco, cara, foi a minha ida para Bandeirante, né? Aí vocês já acompanharam um pouco mais de Sim, perto, sim. mas, pô, eu tinha um cargo consolidado, eu era gerente de um baita de um terminal, operador portuário, estava muito bem. O maior faturamento da história do Teconde, Ecoporto, né? Já era como Ecoporto. Na história, até hoje, foi comigo na gestão. Até hoje, nunca teve um faturamento tão alto como a gente teve na época, né? Proporcional ao número de cargas e tal. Então, eu estava muito bem. Uma relação excelente, que dura até hoje. Pô, considero como um padrinho, pai, irmão, que é o Luiz Araújo. Ele que me abriu as portas. Claro que eu bati nela, toquei campainha, chutei. Mas ele que abriu. E eu via que eu estava perdendo espaço lá, e de certa forma, porque uma empresa maior tinha comprado, com Sim, sim. uma outra política de governança, né? E que, cara, a intenção deles era uma outra, assim, como não era uma má intenção, mas era um pensamento diferente, né? Eles não conheciam do nosso negócio, não sabiam o que a gente fazia. A valorização que eles davam para o meu trabalho era muito menor do que a que eu achava que ele merecia, né? Sim. Eu tinha um projeto engavetado. Na hora que eu vi que a gente estava perdendo espaço lá, eu decidi bater na porta do Dr. Érico e falar para ele que, cara, os clientes vão precisar de um terminal tailor-made que faça um negócio muito mais customizado para eles e tal, uma política de governança ainda como se fosse uma empresa menor e tal, e foi isso que eu implementei lá na Bandeirante, foi o que eu levei, mas, cara, foi um contrato absolutamente arriscado, eu arrisquei tudo. Você acha que foi um desafio? Eu sempre falo que às vezes é muito difícil você trocar o bom pelo ótimo. Você acha que foi isso que você fez? Não? Eu troquei o bom pelo excelente, Tá. pelo maravilhoso. Mas eu no amo risco, a minha no empresa. risco. Essa é a melhor parte. Totalmente no No risco. risco. Isso Totalmente acontece no muito, risco. assim, até no dia a dia. Que nem se abrir mão, às vezes, de uma conta, porque tá te dando muito trabalho pra poder pegar uma conta melhor ainda. Que às vezes você tá botando tanta energia numa coisa que você não sabe o que tem ali do outro lado, né? Rafa, o meu contrato ele foi, se não der certo eu não ganho nada. Eu não recebia R$1 por mês. Eu só recebia a partir de determinado período, depois que eu entrasse, caso eu levasse faturamento e receita com mínimos lá garantidos para a empresa. Então, fica feio eu falar aqui o nome do tipo de contrato que eu fiz, que não é um contrato leonino, já que a gente falou de leão agora há pouco, mas foi um contrato onde eu entrava só me arrebentando. Se Sim. desse certo, eu ganhava. E fora isso, depois, pô, eu refiz o meu contrato 3 vezes para menos quando a empresa não estava rentabilizando aquilo que eu tinha prometido de boca com o dono lá atrás. Hoje em dia, óbvio que muito minoritário, mas eu sou sócio da empresa. Então, Sim. quer dizer, cara, assumir esse desafio Eu acho que deu certo. é um né? desafio parecido com o que eu tive na Santrans, né? Quando eu Exatamente. saí, larguei, É isso aí. tava lá na supervisão ali da Overseas, É isso tava aí. bem, né? Foi até antes de acontecer as coisas que aconteceu. E eu acabei assumindo um desafio vindo pra uma empresa que ninguém conhecia. Quem Eu era sei bem Santrans, disso, cara? acompanhei isso de perto Sim. e quem arrumou a vida da Santrans foi você. O mérito é todo seu. Virei sócio por causa disso também, cara, mas é difícil você sair da zona de conforto pra ir pra um desafio desse, tem que ter, que nem a gente falou, tem que botar ficha, cara. E a gente arrisca muito, né? Porque você Sim. pensa o seguinte, cara, sei lá, vai. Eu ganhava 20. Posso chutar um número qualquer aqui. Aí o cara olha hoje e fala assim, porra, mas não é tanto, né? O cara não podia ficar rico com 20 também e arriscar. Cara, 20 pra mim ali era a minha vida. Eu sustentava a minha vida dos meus... Eu tinha 5 já tinha 5 filhos. Prestação de casa, de carro e tal. Quer dizer, você joga tudo isso pro alto e Tem que ter culhão, cara. tem que ter culhão. Vamos pro nosso terceiro quadro, SunQuest. O pessoal mandou algumas perguntas absurdas aqui pra você responder, mas você vai tirar de letra aí. Sei que você vai conseguir responder. Fala aí, Ian, manda aí as perguntas pra ele. Se o terminal alfandegado pudesse ter um superpoder, cara, qual que seria esse superpoder aí?
Cara, eu sou geek pra caramba, né? Sou mesmo, cara. Eu adoro, cara. Vai mandar Adoro. o raio-x não. Eu sou Marvel pra cacete. Já tem, não, né? não. Já tem scanner. Não Já precisa. tem, já tem. Cara, eu vou trocar um pouco. Eu não vou. Acaba sendo um superpoder, mas eu vou trocar por um super-herói, pode ser? Pode ser. Ele acaba tendo um superpoder. Eu queria ser o Homem de Ferro. Porque é o cara da tecnologia. É, você tá investindo bastante, né, cara? É isso. Então eu ia nele, Boa cara, demais. mas total, assim, cara. Hoje em Total. dia, Eu com o queria IA, ter um- já aparece o Jarvis aí, né? Exatamente. Imagina eu com o Jarvis, assim. Qualquer ó, dia a gente vai pegar a janela caraca, assim. Jarvis, tem cara. uma janela? Total Homem de Ferro. Boa. E a segunda pergunta? A segunda pergunta é: se você encontrasse um gênio da lâmpada, mas eu vou trocar. Se você encontrasse um gênio do container, qual seria o primeiro pedido pro terminal que você faria, cara? Cara, eu ia esfregar esse container o máximo que eu pudesse. Eu ia lustrar ele tanto que ele ia sair brilhando. Eu ia me pentear nele, assim, de tanto que eu ia lustrar pra ver se o gênio saia grandão. E qual que seria o primeiro, cara? Cara, eu ia fazer um pedido só. Me entrega o ConnectSys, pronto. Todas as fases dele pronta. Agora, nesse momento aqui. Porque, cara, eu acho que isso vai revolucionar a relação que eu tenho com vocês, com importadores, exportadores, com fornecedores, com todos os stakeholders. Eu acho que é o grande caminho, assim. E se a gente pensar a médio prazo, não digo longo não, a médio prazo, cara, é uma maneira que a gente tem de trazer a logística mesmo para o mesmo patamar que a gente tem no e-commerce hoje, sabe? Quando você... Hoje tá um negócio impressionante, assim, eu consumo muito, eu sou muito consumista, consumo muito pelo e-commerce e, cara, de vez em quando tô navegando no Instagram, aparece uma roupa lá bacana que eu quero, 3 dias depois tá na minha casa, Sim. Se não serve eu volto lá, lá passa um cara, pega, leva e ele traz para mim depois a peça trocada já. É esse nível que eu quero chegar, entendeu? E poder vender em escala. Eu acho que isso é fundamental para a gente. A gente tem esse potencial. Mais do que isso ainda, a gente vai conseguir ordenar os produtos que a gente vende. E eu acho que eu vou acabar contaminando vocês nessa questão do frete também, que hoje é muito molhar o dedo, esticar para cima, né, para ver qual é a direção do vento. E Sim. o frete sai de $80 para $1 em um final de semana, né? Uma escala de um na dia, às vezes. sexta-feira ele dormiu Sim. com 80, na segunda ele tá com 1. Eu acho que a tecnologia ela vai ajudar a gente a começar a enxergar um pouco melhor e a começar a dar visualização pra gente de algumas coisas que a gente fica hoje só de orelha, né? De contato de um vendedor, de um key account, alguma coisa assim e tal. Eu acho que vai embasar um pouco a gente melhor das coisas que a gente está fazendo, para a gente saber onde a gente perde dinheiro, onde a gente ganha dinheiro, quais são as oportunidades e as deficiências, né? A gente tem uma disparidade de valores entre full container e LCL em Santos absurdas, Sim. que a gente tem que corrigir, aproximá-las. Eu comecei a fazer essa tentativa agora. E a gente tem uma disparidade também de full container e LCL, só que o inverso, por exemplo, em Itajaí. Sim. Absurda. Então, tem cara pagando muito pouco no LCL, tem cara pagando um absurdo no FCL. Então, quer dizer, tá errado, alguma coisa tá errada. A gente precisa começar a cutucar essa ferida para saber aonde tá errado e de que maneira a gente tem que arrumar, né? Sobre o LCL eu tenho uma visão particular, inclusive foi um dos motivos de eu ter aceitado vir para Santrans anteriormente, porque eu já tinha essa visão de que ia chegar nesse estágio, na verdade, eu já sabia que ia chegar. E eu acho que vai ter uma mudança muito grande no LCL no longo prazo, até pela questão do ratio de FOB-CIF, eu acho que isso vai acabar mudando e tá mudando, todo ano tá mudando. E a gente vai chegar numa segmentação que o LCL vai ser reinventado. Eu tenho uma opinião sobre isso, depois a gente pode até discutir isso, mas eu acho que, cara, tem um prazo curto para continuar do jeito que tá. E, cara, a gente tá pronto pro desafio dos novos mercados aí. Eu acho que a tecnologia anda muito perto disso também. Mas eu acho que até uma pergunta que eu ia te fazer, cara. A tecnologia, ela é muito boa, né? A gente tem muitos outros sistemas ali que hoje já existem, que conseguiram ajudar a gente a ter mais visualização, igual você falou. Mas você não acha que às vezes é difícil até a gente conseguir se adaptar para poder alcançar e acompanhar a evolução da tecnologia? Cara, quando eu... 100%
razão e certeza no que tu disse, Rafa, porque é o seguinte, quando você vai mexer em tecnologia, a primeira coisa que você faz é olhar o processo, para saber o que você tem que parametrizar, Sim, né? sim, Você sim. tem que dizer pro programador o que você quer. Para você dizer o que você quer, você tem que estudar o teu processo e entregar o melhor processo para ele, porque já que o cara vai programar, ele tem que programar o que for melhor. E é muito isso. Uma das grandes dificuldades que a gente está tendo com o ConnectSys não é só a parte de programação, de construção de sistema. É que você tem que adaptar a tua operação primeiro para que ela tenha aderência com aquilo que você está propondo de novo processo e esse novo processo seja desenvolvido na parte tecnológica. Juntar quem faz com quem programa, né? Você vê Exatamente. uma dificuldade assim de achar gente qualificada que entenda do processo do dia a dia, então, basicamente, e gente que entenda do assunto Fazer de os dois tecnologia. conversarem, né? Fazer os O dois cara da tecnologia conversarem. com o cara que tá no dia a dia. São quebras de paradigma muito difíceis de você quebrar. Então, as pessoas que estão na operação hoje, elas fazem a mesma coisa há muito tempo. Então, você apresentar alguma coisa nova é muito difícil para elas. Sim. A gente tem a mesma dificuldade. A gente tá com o IA também agora pra fazer tracking. A gente tem essa dificuldade. Cara, a gente contratou uma empresa de IA espanhola que eu não consegui usar ela para nada até agora. Mas ela você tá vê lá que o parada próprio IA tá tendo dificuldade de se adaptar agora com a mudança do IA chinês novo ali, que já passou o ChatGPT. Cara, tá mudando tão rápido que o próprio IA não tá conseguindo acompanhar. Então, na verdade, assim, para você estabelecer alguma coisa de IA, você tem que ter certeza que você parametrizou todas as outras partes de acordo. Porque aí ele vai aprender em algo que está correto. E ele vai melhorar aquilo que está correto porque você não viu. Você não conseguiu ver tudo porque você é humano e ele é um computador. Só que se você não tiver isso aqui pronto, a parametrização, essa etapa antes, né, o que é parametrização? É estabelecer qual o melhor processo, como vai te render mais produtividade, menos custo, maior eficiência, maior nível de satisfação ao cliente. Você teve certeza disso? Aí você vai entregar para o programador e fala, me entrega isso daqui agora que aí eu vou dar esse produto novo para o cliente. Essa que é a grande dificuldade. Então, vou dar um exemplo para vocês tentar ser o mais sucinto possível. O agendamento hoje para você fazer no terminal hoje é absolutamente passivo. Então você abre as janelas, então você coloca lá, eu tenho 4 janelas por hora. Quem determina isso é o cara da operação, em qualquer um dos meus concorrentes é assim também. E aí você vai estabelecer que em tantas horas você tem tantas janelas e você vai abrir essas janelas. Se tiver janela disponível, o cliente hoje, a essa hora, pode entrar no meu sistema, fazer um cadastro e se agendar para carregar hoje às 8 da noite. Cara, eu não sei qual a posição desse container dentro da pilha para eu poder dizer para ele que ele pode carregar hoje às 8 da noite. De repente esse cara chega lá às 8 da noite, eu tô falando às 8, mas pode ser às 4 da tarde, tá? Esse cara chega para carregar e ele vai demorar 4 horas. Não é porque eu sou ruim, é porque eu não avaliei se esse container que ele pediu tinha condições de ser carregado às 4 horas da tarde, se ele não tinha 30 remoções. E se ele tiver 30 remoções, eu estou perdendo uma grana ferrada e muita produtividade, porque eu tenho que remover 30 containers, jogar eles em qualquer lugar do pátio para pegar um e falar, ufa, achei o teu. Surreal. O que a gente está implementando agora? Agendamento preditivo. A carga liberou, no sistema eu tenho como acompanhar todas as etapas. A carga liberou todas as etapas, eu digo para o cara, olha, você vai carregar daqui a 2 dias, esse aqui é o teu horário. O cara vai falar, não, eu tenho urgência. Então, você vai carregar amanhã. Vou liberar para você amanhã, só que aí é uma exceção, né? E a gente vai avaliar essa exceção de acordo com o perfil de cliente, tal. Tem um negócio bacana que eu também não posso contar, senão meus concorrentes vão copiar. Já vão copiar até essa ideia. O pessoal copia tudo, cara. Exatamente. E eu vou dizer para ele que, não, você vai carregar daqui a 2 dias. Porque hoje eu tenho uma ineficiência de 4 a 5 dias entre a liberação, na média, entre a liberação e a saída da carga. Eu não consigo determinar o quanto dessa ineficiência é culpa minha, quanto é culpa do despachante ou quanto é culpa da transportadora. Sim. O que eu sei é o seguinte, o transporte passa por momentos complicados também, a culpa não é do transportador, a culpa é de governo, a culpa é de escoamento de carga, a culpa é de trânsito, a culpa é de... É um monte de regra, é um monte de tributos e o cara não tem o que fazer. Então ele tem que otimizar a frota dele, ele tem que otimizar o terceiro, ele tem uma dificuldade de arrumar caminhão. Então, às vezes, os 4 dias é a dificuldade do cara arrumar caminhão. Só que quando ele vai carregar, ele está desesperado para carregar, porque senão ele perde essa otimização toda que ele fez. O importador já está no limite dele de receber a carga e eu sofro porque eu tenho que carregar em 2 horas, que é o prazo que eu determinei no meu SOP. A gente quer fazer diferente. Se eu digo para ele
que dali a 48 horas ele vai carregar, a partir da liberação, eu estou diminuindo esse prazo de 4 dias de média, estou trazendo para 2 e eu estou dando para minha operação a oportunidade dela se programar. Porque eu estou dizendo para ela, daqui a 48 horas, essa carga vai sair. Então, qualquer coisa que ele for fazer perto daquela pilha, o conferente e o operador de empilhadeira, ele vai enxergar que tem um container ali que vai sair dali a 48 horas. Então, ele já pode pegar essa carga, esse container, no caso, levar para a pilha de saída, na área de container de saída, e o nível de remoções ali ele vai ser muito menor. E ali ele começa a fazer uma outra programação com uma máquina dedicada para aquela pilha, que é só carga de liberação. E aí, por ordem, ele tem qual é o caminhão que vai chegar primeiro, que vai carregar primeiro, ele começa a ordenar aquela pilha de acordo com a ordem de saída. Eu diminuo a remoção, eu consigo fazer uma programação, eu consigo diminuir a burocracia, porque eu antecipo todas as etapas, eu informando despachante e importador que essa carga vai sair em determinada data, ele tem 2 dias para poder correr com todas as informações, e óbvio, aí entra a tecnologia, porque eu tenho que dar suporte para ele que ele possa fazer o upload de todos os documentos de forma... tudo isso, né? Ele faz de forma automática, de forma online, a gente vai ter reconhecimento, tem já, né? Implementado, a gente só não usa ainda, mas tem reconhecimento facial do motorista, tal, todo o cadastro é feito antes, e aí vira como uma portaria de prédio. Coloca o seu rostinho ali no negócio, bate placa pelo OCR e tal, container, entra, libera, acabou. São coisas que a gente está fazendo, unindo operação, ideias novas de operação, como aliadas à tecnologia, né? Eu queria até fazer um desafio para você que está assistindo, você gestor, diretor, empresário. Cara, é isso aqui que ele falou, bate muito o que a gente está falando desde o começo. Olhar fora da caixa. Olha para sua operação hoje e vê aonde conseguir encaixar tecnologia e vai atrás disso, porque tecnologia é o futuro. A gente está fazendo a mesma coisa aqui, a gente está com a mesma linha de pensamento. Parece até engraçado, a gente veio muito para falar de terminal, mas a gente está falando muito de tecnologia porque anda junto. Claro. As mudanças tecnológicas, elas vão mudar a forma que a gente faz as coisas. Da mesma forma que esses dias eu peguei um cartão de visita, fui aqui um aplicativo que você tira a foto, ele faz um catálogo de todos os seus contatos. Então, assim, cara, exatamente isso é o que a gente não esperava ter há 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás. Então, olhe para o futuro e eu te faço esse desafio porque isso vai mudar seu negócio. Pra gente terminar aqui, a gente finalizar, atracamos por aqui nosso último quadro. Queria te agradecer de novo pela participação. Eu que agradeço. Foi demais, cara. Acho que se a gente tivesse mais tempo, a gente conseguiria falar aqui horas. Ficava a tarde inteira. Se pegasse uma cervejinha, então fudeu. A gente tenta até encurtar para ficar mais fácil do pessoal digerir o conteúdo, assistir, etc. Mas eu queria te convidar a deixar um recado pro pessoal de casa e deixar seu legado aqui no Suncast. Cara, deixar meu legado? Podia trazer meus 5 filhos. Botar eles aqui, ó. Pô, o cara é bom pra fazer filho, né, velho? Isso aí ele olhou fora da caixa também. Que a gente coloca no canal de televisão errado. Não é que não tem televisão em casa. Canal é que olha só. Cara, legado, eu acho que a gente deu um monte de insights bacanas aqui pra galera, né? Olhar fora da caixa, acho que foi o principal aí, mas questão da trajetória, contar um pouco como a gente talhou pedra lá atrás, né? Não era nada fácil e eu acho que o principal, a gente não se vitimiza por isso, né? Muito pelo contrário, a gente faz isso um combustível, né? Para construir coisas melhores. Eu acho que esse é um recado importante. Eu falei uma frase aqui que eu aprendi com o Luiz Araújo e sigo ela: a natureza odeia espaços vazios. Então ocupe esses espaços, eu acho que esse é o que é o mais importante. E tentando trazer um pouco, para a nossa conversa e para o nosso momento atual, a gente falou muito de desafios. Cara, eu tenho um desafio gigantesco que é muito maior até do que o ConnectSys. Do ConnectSys a gente montou pra vocês terem uma noção, eu tenho uma sala separada fora do meu escritório, num outro prédio, próximo ali na Ana Costa também, que chama Laboratório de Ideias. Connect Laboratório de Ideias. Ele não trata só do sistema, mas ele trata de todas as ideias, porque eu tenho pessoas que usam de todas as áreas principais da empresa, mais a área de processos juntas, mais TI, e eles ficam lá, cara... É um departamento de brainstorm. De brainstorm, exatamente. E... daí saiu o projeto dos hubs, que eu já tenho há bastante tempo. A gente já está chamando de Connect Hub. Em abril ele começa, efetivamente.
praticamente tem faseado, né? E é um ano de faseamento. Mas na primeira fase, 60% de todos os clientes LCL não vão mais vir para Santos para buscar carga. A gente vai deixar a carga já posicionada em 3 hubs. Cada um dos hubs no fim das principais estradas, no entroncamento com o Rodoanel. Eu não onero frete, muito pelo contrário. Em 70% dos importadores e exportadores, eu diminuo o frete deles, se eles quiserem negociar com as transportadoras. Eu aumento a produtividade de transportadora, eu diminuo a burocracia. Eu vou ser preditivo e vai ser tudo tecnológico. Eu vou dizer para ele em que dia, a partir da liberação da carga. 24 ou 48 no máximo, a carga dele já vai estar liberada para ele retirar. Ele vai poder fazer um agendamento pelo celular. Todo o processo de retirada da carga vai ser pelo celular. A exportação, o exportador deixa a carga para mim lá, eu já meço, peso, bulco ela, já vai para um stuffing virtual, que o meu conferente e o cliente vai estar vendo o container virtualmente, vai estar estufando isso de acordo com as características da carga, dizendo se ela permite remonte, não permite e tal. A carga já vai descer bucada, o armazém todo pintado em container de 40 com o número do booking, a carga sai do caminhão, já vai direto para o espaço do container dele. E, cara, dos hubs eu faço um estoque avançado da nossa operação de terminal alfandegado, posso até diminuir, por vezes, a questão de custo de armazenagem do cara, porque a carga vai estar liberando, não vai ter ineficiência, eu já vou estar dizendo para ele que a carga vai estar lá. Eu acho que esse é um baita de um paradigma que a gente vai quebrar. Se quiser gravar um podcast só para falar de Connect Hub, eu vou amar, porque o projeto cara, eu acho é lindo, cara, é maravilhoso, e é o que você falou. Acho que eu quis terminar com o Connect Hub? Suntopic, na verdade, né? Até com o Suntopic, porque, cara, querendo ou não, você tá criando ferramentas para revolucionar a parte de armazenagem justamente para ir o que você falou do LCL. Da infraestrutura, né, cara? Você falou do LCL, ele vai mudar, não vai? Vai. É isso, cara, ele vai mudar. Sim. A gente tá tentando se antecipar para mudar isso. Sim. Eu acho que muita coisa que a gente faz, tanto como Santrans, como terminais, agentes de carga, armador, é quem sai primeiro. Porque o pessoal vai copiar, é normal. É muita coisa que a gente criou hoje em dia, o pessoal tá fazendo. Sim. Até o mascote o pessoal tá fazendo agora, os concorrentes aí. Então, assim, cara, vai acontecer. A questão é quem faz primeiro. Por isso que eu falo, né? Aí você fica doido comigo. Pô, a galera tá copiando o marketing, começaram a gravar, a gente vai botar a cara, beleza. O que a gente vai fazer de próximo? Então, eu acho que esse é o caminho. A gente sempre tentar pensar no próximo passo. E você vai lançar um trend de mercado. Então, eu acho que encaixa muito com o Suntopic desse ano, que a gente vai falar sobre infraestrutura, como reinventar. É isso que você está fazendo. E melhorar a eficiência logística para a gente poder enfrentar uma coisa que às vezes a gente não consegue enfrentar, que é a falta de infraestrutura. E realmente falta infraestrutura no Brasil, como um todo. Melhorar a logística vai melhorar para todo mundo, igual você falou. A transportadora vai melhorar para todo mundo. Então eu acho que fica um convite para a gente fazer uma entrevista, um Suntopic. E, cara, como Suncast, eu acho que agregou muita coisa, muitos insights, como você falou, principalmente nessa parte tecnológica. Anotem aí, Growth Hacking. Essa é a estratégia de marketing. O nome dela, é o growth. Nome científico, Growth Hacking. A gente fala aqui que é o growth. É você olhar pro que você tem dentro de casa e falar assim, pô, peraí, o que existe aí no mercado que eu posso fazer e eu posso trazer aqui para os meus clientes que aumente a sinergia deles comigo, aumente a fidelização, que eu entregue produtos melhores, Sim. que eu valorize o meu preço, que eu valorize o meu produto, que eu valorize o meu serviço e que o cliente enxergue isso. Né? Acho que esse é o nosso grande desafio. Importadores e exportadores enxergam a gente como, cara, fornecedores lá atrás, assim, sabe? A gente não tem tanta proximidade. Eu acho que esses serviços, esses produtos novos que a gente está criando, a gente vai bater na porta deles e a gente vai chegar mais próximo. Eu como um ativo e vocês como relação com o cliente. Sim, sim. Vocês se aproximam da relação com o cliente e falam assim, ó, que ativo você quer? Eu tenho. Eu acho que... Eu sou o cara que vou ter que fornecer todos esses ativos para vocês. Eu acho que o empresário, no geral, no Brasil, ele tem que, não só no Brasil, no mundo, ele tem que parar com esse negócio da receita de bolo, cara. Exatamente. Bota o vendedor, dá mais receita, então eu vou botar mais vendedor. Não, cara, pera aí. O que mais você pode fazer, além de colocar vendedor, melhorar sua estrutura, ou fazer, por exemplo, upsell, ou tentar outras ferramentas para poder melhorar o que você já tem na casa, ou dar mais ferramentas para o seu vendedor vender. Às vezes você vai aumentar muito sua margem do que só colocar mais vendedor. Não, e é por isso que eu falei que é processo e tecnologia, né? Porque eu oferecendo esses serviços novos e dando tecnologia, eu estou potencializando a minha equipe de vendas com a tua. Sim. Eu estou dando todo o meu portfólio de serviços
num celular pro teu vendedor. Ele vai chegar na frente do importador e ele vai estar todos os meus serviços aqui para ele vender. Sim. O que ele quiser, ele vai estar selecionando na hora, ele passa pro cara, se o cara der um I agree ali, acabou, tá no meu sistema, contratou o serviço. Tá dentro do negócio. Diferenciado mesmo, né, cara? Esse é o caminho que a gente quer seguir. Cara, eu queria te agradecer de novo, obrigado pela presença aí, agradecer todo mundo. Galera, você que tá assistindo, deixe seu like, dê o seu follow, a gente vai fazer muito conteúdo legal pra você mais esse ano. É isso, Ian? É isso. Vem com nós, né? Vem com nós? Vem com nós. Vem com nós. Tem que ter a mãozinha. Vamos fazer um Vem com nós? Bora. Vem com Vem com nós! nós! Bora. Valeu, gente. Valeu, obrigado, Marcelo. Valeu, cara. Tamo junto, Obrigadão. Valeu, Marcelo. I got so motherfucking design on right now.